na íntegra. Missões é muito mais do que vir ao culto, do que assistir ao culto. Até porque nós não podemos assistir ao culto, né? Porque o filme é feito para nós. As produtoras fazem filmes, fazem séries, fazem novelas para nós assistirmos, não é? Para entreter. O circo, ele faz os seus programas, as suas apresentações para entreter a plateia. E culto não é para entreter, culto é oferecer. Aleluia! Então, quando eu digo assim, eu vou ao culto, eu não vou assistir, né, o irmão que cantou, eu não vou assistir a irmã que leu a Bíblia, ou o grupo que louvou, ou o pregador que orou, que pregou. Não, eu vou cultuar, eu vou participar daquele culto. A gente participa batendo palma, falando glória a Deus, levantando, ficando em pé, levantando a mão, ficando de joelhos. A gente participa de várias maneiras, com expressões corporais, com expressões da alma, com sentimento, com a razão. A gente participar do culto. E fazer missões vai além de vir ao culto. Então eu quero começar animando os irmãos, exortando os irmãos a fazer isso, a fazer missões, a dizer assim: eu vou fazer alguma coisa para salvar alguém, para ajudar alguém, eu vou fazer alguma coisa. Isso é muito importante. E desde muitos anos nós viemos trabalhando com isso. Saímos de Lusiânia por causa disso, ficamos 15 anos fora de Lusiânia plantando igreja, retornamos para Lusiânia há 6 meses, estamos de volta em Lusiânia e orando sobre esse propósito, orando. E recentemente nós recebemos um convite para trabalharmos pela África, por um projeto em Moçambique. Eu conheço alguns missionários que trabalham por Moçambique, mas esse pastor que me conheceu há 20 anos atrás, mais ou menos nessa época aí de 2000, 2001, você conhece ele, o pastor Eliezer Laia, né? Me convidou para fazer um trabalho missionário com ele lá em Moçambique, para assumir um projeto com ele. Nós começamos, e essa semana nós começamos a divulgar bastante nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. Eu comecei a falar com muita gente. Teve um dia que eu falei com mais ou menos 400 pessoas. Eu falei com 400 pessoas. Há 4 dias atrás eu falei com 400 pessoas. Porque nós pegamos um desafio de mandar dinheiro para comprar comida lá em Moçambique, para crianças, para 600 crianças por semana. Cada prato de comida custa R$3, e elas comem no sábado, e depois elas vão comer de novo no outro sábado. É claro que não fica sem comer esses 7 dias, mas eles comem biscoito de barro, eles comem chima, farinha de mandioca, essas coisas, mas comida eles só comem no sábado. No sábado. Então no sábado compra arroz, feijão, às vezes a gente consegue comprar frango ou peixe e um suquinho. E aí no sábado, então eles comem no sábado e ficam aguardando ali, né? Enganando ali a fome com outras coisas até chegar no próximo sábado, em 2 lugares, Lamego e me fugiu agora o outro nome, Mutuba, Lamego e Mutuba. E eu falei com 400 pessoas sobre esse projeto, para que sábado, ontem, a gente mandasse R$1.600 para alimentar essas crianças, que é R$1.600 por sábado. Quando eu terminei de mandar as mensagens, pedindo que cada pessoa enviasse R$3,
Mas o meu coração é tão duro, o nosso coração, o coração das pessoas hoje é tão duro, nós somos tão apegados ao dinheiro, irmãos, que as pessoas não doam R$3. Eu recebi a oferta de 500, eu recebi a oferta de 50, de 100, recebi a oferta de 15, mas das 400 pessoas que eu mandei a mensagem, eu recebi um retorno de mais ou menos umas 10, 11 pessoas. 10 ou 11 pessoas me mandou alguma coisa. Só R$3. Só R$3. E eu escolhi as pessoas que eu mandei. Eu sei para quem eu mandei e sei que as pessoas que eu mandei têm condição de dar 30. Não tinha condição de dar 3, não, tinha condição de dar 30. Né? Mas não mandam, as pessoas não mandam, porque não é interessante para eles, não é importante. Para eles não faz diferença. Tá, e por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu terminei de mandar a mensagem, o Espírito Santo falou comigo. Eu estava no trabalho, o Espírito Santo falou para mim assim: não se faz missões assim. Você não vai conseguir fazer missões sem oração. O Espírito Santo me exortou. Estava muito fácil, 400 mensagens no WhatsApp, falando com o pastor fulano, missionário fulano, diácono fulano. Está muito fácil, agora é só esperar cair na conta. Não é? O Espírito Santo me exortou. Ele disse assim: não se faz missões assim. Não se faz missões sem oração. E eu fiquei com muita vergonha. Muita vergonha. Quando foi antes de ontem, para ontem, o Senhor me acordou 4 horas da manhã para orar. Eu demorei um pouco, demorei. Levantei, já era 5 e alguma coisa, e fui orar. Quando foi hoje pela manhã, aliás, ontem, a gente precisava de uma providência de R$3.000. E eu falei: Jesus, o Senhor sabe que nós precisamos dessa providência. E o Senhor sabe que nós não temos como arrumar esse dinheiro. É impossível. É impossível. Mas toda a vida, desde quando o Senhor me chamou, o Senhor foi o nosso sustento, o Senhor é a nossa rocha. É só vir do Senhor, não tem outra pessoa, é o Senhor mesmo. É o Senhor que é o Senhor, vamos esperar para o Senhor. Se o Senhor der, vive. Se o Senhor não der, morre. Mas está na mão do Senhor, então vai viver ou morrer. Mas lá dentro a gente fica naquela, né? E orando para a questão da ansiedade, aquela coisa toda, a preocupação. Quando foi hoje 4 horas da manhã, essa madrugada, o Espírito Santo novamente me acordou e falou comigo assim: não se faz missões sem oração. 4, levantei, eu ouvi a voz, levantei, fui ao banheiro, retornei, olhei para o celular, 4 horas da manhã. Demorei mais ou menos ali uma meia hora ainda na cama, e a voz no meu ouvido: não se faz missões sem oração. Não se faz missões sem oração. Até que eu levantei, fui lá para a sala e fui orar. Orei um tempo, fiquei ali conversando com Jesus, preparando uma palavra, orei, falei com ele, depois fui tomar um café, esperando o milagre. Senhor, e agora? Quando aí passou a manhã, fomos para a ceia, voltamos. Quando foi 2 horas da tarde, o Senhor falou comigo de novo: não se faz missões sem oração. Aí eu me levantei, peguei uma cadeira e fui lá para debaixo de um pé de manga que teria em casa. Fui orar. Quando eu estava chegando, eu peguei uma cadeira, levei para lá, levei um tapetinho para ajoelhar lá, fiquei lá. Quando eu dobrei os joelhos, o Espírito Santo falou comigo assim: depois que você orar, eu vou te mandar uma providência. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aí eu fiquei ali uma hora, orei de joelhos ali, 30 minutos, depois li o capítulo 1, capítulo 2 de Tiago.
Depois coloquei um louvor e fiquei ali falando com Jesus. Falei com ele sobre o culto essa noite. Aí me levantei mais ou menos 1 hora e entrei em casa. Quando eu entrei em casa, que eu peguei o telefone, tinha um Pix de R$3.000 na minha conta, que tinha 3 minutos tinha chegado. Aí eu tive que voltar para debaixo do pé de manhã, para dobrar o joelho, para agradecer. Porque Jesus, irmãos, Ele me exortou, me animou, e Ele disse: você não vai conseguir se você não orar. Mas hoje Ele mostrou para mim: se você orar, eu faço. Então eu não sei nem se eu vou ler a Bíblia para vocês agora, porque eu compartilhei com vocês essa experiência, e eu entendo que essa experiência que eu vivi pode acrescentar na sua fé agora. Se você se entregar à oração. João capítulo de número 15. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, então vocês pedirão o que quiserdes e vos será feito, para que a vossa alegria seja completa. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a oração é a chave para abrir qualquer porta. E eu sou pastor, fui pastorear a primeira igreja há 26 anos, sou crente há 30 anos, 30 e alguns 32 anos. E hoje, de 3 dias para cá, foi necessário, pastor André, que o Espírito Santo me chacoalhasse e dissesse assim: se você não for para a oração, eu não vou fazer. Você não vai vencer, você não vai conseguir, só vai se for na oração. Porque não é pela sua expertise, não é pelo seu jeito, não é pela sua inteligência, não é pela sua força, não é pelo seu mecanismo, pelos seus métodos, não é por aquilo que você sabe, não é porque você conhece fulano ou beltrano. Só vai funcionar se eu quiser. João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus, glória a Deus. A mensagem que eu preparei para pregar essa noite está em Gênesis, no capítulo de número 3. Abra, por favor. Mas eu não vou me demorar na mensagem, no texto, na explanação do texto bíblico. Podem ficar assentados. Eu sei que é um bom costume ficar de pé e continuem assim, tá? Mas podem ficar assentados nesse instante, por favor. Gênesis capítulo de número 3, aliás, capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Depois o 8 diz que Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs dele o homem que havia. Do 9 diz que do solo o Senhor fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para mantimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal também plantou lá. Versículo 10: e saía um rio do Éden para regar o jardim que Deus havia plantado, e dividia em 4 braços. Está escrito isso na sua Bíblia? Amém.
versículo 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. 16: e o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente, diga comigo, tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Deus faz é bom. Olha o que Deus fez. Deus formou o homem, plantou um jardim e colocou o homem no jardim. Deus formou o homem e a mulher, plantou um jardim e colocou eles no jardim. Deus fez com que nesse jardim brotasse todo tipo de árvore para mantimento. Deus colocou rios para regar esse jardim. Era um lugar lindo. Deus preparou esse paraíso para Adão e Eva, Adão e sua mulher. Deus planejou isso. Observe comigo, por favor. Depois que Deus planeja isso, o texto, a Bíblia nos conta no capítulo de número 3, lá no versículo de número 8, aliás, versículo de número 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-a do fruto e deu ao seu marido, e ele comeu. Então olha aqui para mim. Deus planta um jardim e coloca o homem e a sua esposa no jardim, certo? Deus faz um paraíso e coloca eles no paraíso, correto? Muito bem. No paraíso tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, e se comesse dela, eles morreriam, certo? A mulher viu a árvore, pegou o fruto e fez o quê? Comeu. Depois que comeu, fez o quê? Deu ao seu marido, ao seu esposo. Agora, olha o que está escrito. Olha o que está escrito no versículo de número 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Olha o que aconteceu. Eles pecaram contra o Senhor. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, eles se esconderam da presença do Senhor. Deus vinha estar com eles todos os dias, na viração do dia. E quando chegou o momento de encontrar-se com Deus, o que é que eles fizeram? Se esconderam. Acontece muito isso em nossas vidas. Muitas vezes nós somos colocados por Deus onde Ele nos quer. Deus nos coloca onde Ele nos quer. A Bíblia diz que o justo, mesmo plantado no deserto, ele florescerá. De repente Deus plantou você no deserto. Você olha em volta e você está no deserto. E isso não é um problema para você. Pode ser um problema para muita gente que está no deserto, mas para você não, porque quem te plantou lá foi Deus. Se o seu erro te levou para o deserto, você está enrolado. Se o seu pecado te levou para o deserto, você está com problemas sérios. Mas se foi Deus quem levou você para o deserto, você vai frutificar no deserto. Aleluia! Se você foi para o deserto por causa do seu erro, você vai pagar um preço lá. Se você foi para o deserto por desobediência, você vai pagar um preço lá, como o povo de Israel pagou.
Mas se é Deus que está conduzindo você ao deserto, Deus vai lhe sustentar. O problema está aqui, é que quando você olha para o deserto e você vê só sequidão, e você vê solidão, e você não vê nada que lhe traga a esperança, então você pensa que está sozinho. Mas Deus garante se Ele colocou você. Então, onde Deus plantou você é o seu paraíso. O casamento que Deus lhe deu é o seu paraíso. O filho que Deus lhe deu é o seu paraíso. A empresa onde Deus plantou você é o seu paraíso. O lugar que Deus colocou você para morar é o seu paraíso. Ele tem um plano. Jeremias profetizou assim: bem sei eu o plano que tenho acerca de vocês, plano de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia, Jesus. Ele tem um plano para você. Aquieta o teu coração. Aleluia, Jesus. Não dê ouvidos a quem vem de fora. Não dê ouvidos a quem não faz parte do plano de Deus na sua vida. Não dê ouvidos à serpente. Cuidado com a astúcia de pessoas que dizem ser seu amigo, sua amiga, e não é. Mas ela e ele não fizeram isso. No dia da comunhão, no momento da comunhão, eles se esconderam. Por que você foge da presença do Senhor? Por que você está fugindo da presença do Senhor? Fugindo da igreja, fugindo do culto, fugindo de se entregar. Por que Deus está lhe chamando e você está resistindo? Eles se escondem entre as árvores do jardim. Você sabia que tem pessoas que se escondem até mesmo dentro da igreja? Quando eu li esse texto hoje pela manhã, o Senhor falou comigo isso. Ele disse: essas árvores do jardim são pessoas plantadas ali, e a gente vai se escondendo atrás. Deus quer que você assuma uma responsabilidade na obra dele, no reino dele, e você se esconde atrás de um, se esconde atrás do outro, empurra o outro na frente. Era para você cantar, mas você empurrou o outro. Era para você pregar, você empurra o outro. Era para você servir a água, você empurra o outro. Você está sempre fugindo, nunca assumindo responsabilidade, sempre se esquivando. Eu não. Nunca está disposto. E o texto está dizendo isso. Lá no capítulo 3, no versículo de número 12, diz assim: então disse o homem, a mulher que tu me deste por esposa, me deu da árvore e eu comi. Isso revela o quê? Deus disse para a mulher: o que foi que você fez? E ela respondeu: foi a serpente que me enganou. O que é que isso representa para nós? Não assumir a responsabilidade, não ser humilde e não se arrepender. Uma das maiores manifestações de orgulho é quando eu não assumo a responsabilidade. E eu quero começar essa expressão, eu quero ministrar primeiro na vida do homem e depois da esposa. Adão, a Bíblia, na sequência, pastor, a Bíblia diz assim: a serpente ofereceu para Eva comeu e deu ao seu. Só que quando Deus vai chamar a atenção, Deus não começa pela serpente, vem para a mulher e depois vai para Adão.
Deus começa em Adão, depois vai para a mulher e depois vai para a serpente. A responsabilidade era do marido, era do homem. Homens que fogem da sua responsabilidade, foge da sua responsabilidade como pai, foge da responsabilidade como marido, foge da responsabilidade como provedor. O homem precisa assumir a sua responsabilidade. E assumir a responsabilidade não é só pegar o fardo e botar nas costas, é dizer assim: ó, a culpa foi minha. Se eu tivesse agido diferente, não teria acontecido isso. Adão tinha que ter dito assim: Deus, se eu tivesse agido, Eva não tinha comido a fruta, a culpa foi minha. Se eu tivesse agido, a serpente não tinha enganado a minha esposa. Eu sou culpado. E assumir a bronca para cima de si. Mas ele não, ele se esquivou e disse: foi a mulher que tu me deste. Quem ele estava culpando? A mulher ou Deus? Viu? A gente também faz isso, não é? Está vendo, Deus? Se o Senhor tivesse feito, olha aí, está vendo, Deus? Se o Senhor tivesse agido, olha aí, quantas vezes a gente culpa Deus pelas situações que nós estamos vivendo. É tudo te ouvir, mas a culpa é sua. A culpa é sua. Culpa é muito pesado. Sabe o que você tem que fazer? Pegar essa culpa sua, transformar ela em responsabilidade e dizer assim: a partir de hoje eu vou agir diferente. A mulher fez a mesma coisa. Mãe, esposa, você precisa se posicionar, parar de colocar: esse menino não tem jeito, esse adolescente não tem jeito. Se você corrigisse seu filho, ele não faria isso. Mãe, você, mulher, você precisa assumir a responsabilidade. A economia do lar, ela está nas mãos da mulher. Se vocês estavam ouvindo o Silmar Coelho, acho que Silmar Coelho mesmo, falar, e eu achei interessante ele dizer: tudo que você coloca na mão da mulher multiplica. Não sei se vocês ouviram essa mensagem, está na internet aí. Tudo que você entrega na mão da mulher multiplica. E é uma pura realidade, ele foi um dos textos. A economia do lar, isso está lá em Provérbios também. A economia do lar, ela não está na mão do marido. A provisão está na mão do marido, mas a economia está na mão da esposa. Veja se homem, ele tem coragem de pegar, tem que ser muito, para ele pegar uma panela de sobra de arroz e jogar no lixo. Geralmente homem não faz isso, mas mulher faz. A economia da água, da luz, do sabão, do arroz, da carne, da roupa, do ferro, da máquina de lavar, a economia da casa está na mão da mulher, não está na mão do homem. A gente entende de conta, a gente pode até entender de investimento, mas a economia do lar, ela está na mão da esposa. Assume a responsabilidade. Mulher precisa assumir responsabilidade, assumir culpa, pegar a culpa e transformar ela em responsabilidade. Olha o que o texto, vamos para encerrar. Olha o que o texto nos diz olha o que, eu vou pular a serpente, ela nem merece a gente falar daquilo, nem merece a gente falar dela, mas olha o versículo de número 16. Aliás, peraí, olha o versículo de número 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1.
Melhor. Vamos voltar um pouquinho. Versículo 16 do capítulo 3. A mulher disse, versículo 16 do capítulo 3. A mulher disse, Deus dizendo à mulher: vou multiplicar sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Tu darás à luz com dores. Teu desejo será para o teu marido vai passar a governar você. Deus virou para Adão e disse: tu, visto que atendeu a voz da tua mulher e comeste da árvore, a terra agora é maldita por sua causa. A terra agora vai dar espinhos. Olha o versículo de número 18: vai dar cardos, vai dar abrolhos. Tu vai ter que comer da erva do campo. Não vou mais plantar jardim, frutinha para você. Tu vai ter que plantar e comer. 19: vai ter que comer do teu suor, vai ter que lavrar a terra. Versículo 19: tu foi formado do pó e para o pó tu tornará. O que acontece aqui? Quando Adão e Eva caem, o que é que entra na terra? Diga: morte. Em tudo não existia morte, em nada morria. Inseto não morria, réptil não morria, animal não morria, não havia morte. Mas quando Adão e Eva erram, entra a morte. Maldita é a terra por sua causa. Muitas vezes nós amaldiçoamos a nossa casa, amaldiçoamos o nosso emprego, amaldiçoamos a nossa empresa, amaldiçoamos o nosso casamento, amaldiçoamos a nossa família, amaldiçoamos a nossa rua, por causa das nossas atitudes. Quantas pessoas não vão ser crentes por causa de uma atitude errada que nós cometemos? Quantas pessoas vão dizer assim: eu nunca vou ser crente porque o Lorandi fez isso e isso comigo? Quando nós erramos, nós geramos maldição. Diga: eu não nasci para amaldiçoar. Diga isso. Eu não nasci para amaldiçoar. Mas quando o Lorandi erra, o Lorandi gera maldição. Quando eu erro com a minha esposa, eu gero maldição dela, pastor. Quando eu erro com os meus filhos, eu gero maldição dele. Quando eu erro na minha casa e o vizinho fica sabendo do meu erro, eu gero maldição do meu vizinho. Quando eu erro e defraudo do meu patrão, eu gero maldição do meu patrão, gero maldição na empresa onde eu trabalho, ou nos meus empregados, nos meus colaboradores. Quando eu erro, eu gero maldição. Versículo 1 do capítulo 4: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Depois coabitou de novo e concebeu e deu à luz a Abel. Temos 2 filhos. É motivo de alegria, sim ou não? Sim. Pois é, só que eles estavam debaixo de Maldição. Então Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Porque a morte estava agora reinando. Havia morte neste mundo. Caim matou Abel. Se você observar, lá na frente, depois que Caim recebe o castigo, ele tem um filho. A terceira geração de Caim é Lameque. Lameque matou o homem de Sicaim. Se Caim foi vingado, eu serei vingado. Vamos ver o texto. Olha o versículo 23 do capítulo 4. Disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, e Lameque, porém, 70 vezes 7. 70 vezes mais. A terceira geração de Caim é homicida, é um assassino.
E ele profetiza isso sobre mais gerações. Presta atenção nisso. Cada vez que eu cometo um erro, eu aumento a maldição. E essa maldição vai visitar o meu filho, vai visitar o meu neto, vai visitar o meu bisneto, vai visitar o meu tataraneto. E essa geração vai ficar amaldiçoada. É muito sério. Quando um pai sai de casa, abandona a casa, ele fala assim: eu vou te abandonar porque eu não gosto mais de você, mulher. Mas e o garoto? Mas e aquele casal de filhos que você tem? Eles não vão ter. Você sabe, a pior coisa que tem é um garoto crescer sem a presença de um pai. É um filho crescer sem a presença paternal. A presença maternal é importantíssima, mas a presença de um pai, a paternidade, ela faz uma diferença enorme. E aquela criança vai crescer e ele vai ter dificuldade para criar os filhos. Eu falo de mim, eu cresci, eu não conheci meu pai biológico. Meu padrasto, ele era omisso. Ele não era ruim comigo, mas ele também não era bom. Ele só colocava comida dentro de casa. Então, eu não sei o que é pai. Eu nunca vi meu pai tomar uma decisão. Então, eu tive dificuldade para ensinar meus filhos, pastor André, a tomar decisão. Porque meu pai não fez comigo. E se meu pai não fez comigo, como é que eu ia replicar? Não tinha como. Então, a geração foi sendo amaldiçoada. Aí eu tive que aprender isso, para limpar a minha geração, para que o meu filho não tenha problemas com o filho dele, e o meu neto, e o meu bisneto, e o meu tataraneto não viva a maldição que o meu pai, que meu avô, que meu bisavô transmitiu. E essa maldição não é tirada. Vem cá, vamos fazer quebra de maldição hoje. Joga um litro de azeite, põe a mão na cabeça, chama um profeta abracadabra que vai resolver e quebrar a maldição. Isso não existe. Maldição se quebra com atitude. Aleluia! Maldição se quebra com comportamento. Maldição se quebra dizendo: eu não vou mais viver isso. É assim que se quebra a maldição. Não se quebra a maldição quebrando vaso, fazendo mandinga, fazendo ritual. Se quebra a maldição mudando de atitude. Aleluia! Quer ver? Encerro com esse texto. Olha o versículo, capítulo 4, versículo 25. Deus é misericordioso. Tornou Adão a dormir com a sua esposa, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Olha o que ela disse. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Sabe que expressão significa essa? Compaixão. Deus teve compaixão, misericórdia. Olha só, Sete teve um filho. Sete, nasceu-lhe também um filho. Versículo 26, ao qual pôs o nome de. Daí se começou a tocar o nome do Senhor. Começa a limpar a geração. Aleluia! Nessa linha vai andando Caim e a geração de Lameque. Nessa linha vai andando Sete e a geração de Enos. Aí nós temos Sete, que é a manifestação da compaixão de Deus. Nós temos Enos, que é o sinal de um recomeço, de um avivamento. Depois de Enos vem Cainã, Malalel vem Jared, aí de Jared vem Enoque é conhecido como pregador de justiça, foi profeta, andou com Deus e foi arrebatado. E não parou aí. Depois de Enoque veio o Metusalém, o homem que mais viveu nessa terra, o homem mais velho que mais viveu. Mas de Metusalém não parou. Por quê? Porque de Metusalém veio Noé, o cara que Deus levantou para limpar tudo e começar tudo de novo. Por que Deus está nos dando essa mensagem? Eu também fiquei perguntando. Deus está dizendo conosco assim: eu quero levantar homens e mulheres dispostos a limpar as
sua geração e influenciar a geração futura. Aleluia. Então, papai, mamãe, você é responsável pela geração futura. Os próximos delinquentes, os próximos marginalizados, os próximos corruptos, os próximos não existirão se você fizer o seu trabalho bem feito. Se você corrigir com a vara na hora certa, se você disser não na hora certa, se você consagrar sua vida, consagrar sua casa, consagrar sua família, não vai existir menos delinquentes, menos pessoas, menos presidiários. É verdade? Diga para mim, o senhor está lá dentro. É verdade a quantidade de filhos de crente que tem dentro dos presídios? É muito. Eu tenho ouvido falar umas estatísticas que eu nem sei, eu fiquei até preocupado, que mais de 50% são desviados, são filhos de crente. Será que chega a isso? Chega? Passa de 50%? Como é que pode o filho do presbítero estar lá? Como é que pode o filho do pastor estar lá? Como assim o filho do diácono está lá? Mas como é que funciona isso? Tem alguma coisa que a gente não está fazendo? Tem alguma coisa que nós estamos fazendo errado? Como é que pode? Tem alguma coisa que eu deixei de fazer, que precisava ter feito para isso não acontecer? Então, querida irmã, querido irmão, seu filho precisa ser um homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sua filha precisa ser uma mulher de Deus. Pague o preço que você precisar pagar. Aleluia. Nossa casa precisa honrar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Isso depende só de você. Não existe caso perdido enquanto existir vida. Aleluia. Não existe caso perdido enquanto existir vida. Eu quero orar pelos pais e pelas mães que estão aqui essa noite. Se você está com a sua esposa aqui, segura na mão dela. Segura na mão dela. Fique de pé. Se você não está com seu marido aqui, pela fé, segura na mão dele aí pela fé. Mas se você está com ele aqui, com o maridão, com a esposa, segure aí. Segure. Segure. Diga comigo assim: a oração do pastor Orandi não tem poder para limpar minha família. Não tem poder para limpar minha família. Não tem mesmo. Mas diga assim: a minha atitude pode mudar. Pode mudar. Exatamente. Mais Bíblia. Mais Bíblia. Mais oração. Aleluia, Jesus. Seus filhos veem você orando? Vê? Eles passam assim, mamãe está orando. Seus filhos, ou papai está estudando a Bíblia, está orando. E a nossa linguagem, as nossas atitudes condizem com a nossa vida de oração, com a nossa vida de estudo bíblico, com a nossa fé. Quando eu vou para a igreja, será que meu filho diz, sei para quê? Será que meu filho diz isso? Quando eu pego a Bíblia e boto debaixo do braço, será que a minha filha diz assim, até parece? Será que eu tenho moral diante dos meus filhos? Será que para minha filha, para o meu filho, eu sou um homem de Deus, a minha esposa é uma mulher de Deus? Eu estou falando isso para vocês, irmãos, é com muito temor e com muito tremor.
e com amor. Amém, Jesus. Porque eu tenho 4 filhos jovens. A mais velha tem 26 anos. 26? Não é 27 não, é 26. 26 anos, o mais novo tem 18. Chegou agora, eu estava vindo para cá, trazer pastor André. Estava saindo de casa, chegou no trabalho. Começou a trabalhar agora. Primeira vez que trabalha. Aí está trabalhando em casa. Repositor, carregando caixa nas costas. Colocando, né? Mercadoria. 18 anos, primeiro emprego. Chega lá, chega um oi, estava fundo. Quando chegou agora, 7 horas no carro. Oi, fundo, estou cansado, pai. Eu digo rapidão, 3 minutos para tomar um banho e botar a roupa. Ele disse, pai, eu falei assim, vai lá rapaz, o cansaço vai passar, entra no banheiro, o que você vai usar? Aí ele disse, não sei não, eu falei, vai lá pegar, eu passo para você. Ele pegou a calça, enquanto ele tomou banho, eu peguei a calça dele, ó. Fui lá, passei a calça dele, coloquei a camisa dele lá e tal, chamei o Uber, falei assim, ó, tô indo agora. E minha vida aconteceu na igreja. Eles foram para a igreja de Cristo. Eles congregam lá, cansado. Mas eu podia ter dito para ele, não, está cansado, meu filho, fica aí. Fica aí, meu amigo, vai para a igreja. Lugar é da igreja. Cadê seu filho? Ninguém aqui deixou o filho em casa hoje. Graças a Deus, né? Todo mundo, quem tem filho menor que você ainda manda, você trouxe. Ficar em casa só aqueles que você não manda, que já tem 20 anos para cima, né? Só eles que ficaram em casa. Ou estão trabalhando, né? Ainda bem que vocês têm autoridade sobre os filhos, né? Porque tem pai, irmãos. E falou, não vai hoje não, menino, fica em casa. Não precisa ir não. Deixa o pai vai. Vamos orar. Vamos orar. Feche os seus olhos. Você ouviu muita coisa. Eu queria que você falasse alguma coisa para Jesus sobre o que você ouviu. Fale alguma coisa com Ele sobre o que você ouviu. Pode falar. Você ouviu alguma coisa e você responde para Ele agora alguma coisa. Diga, Deus, eu não gostei desse pregador não, Jesus. Traz outro. Ou diga, Senhor, obrigado por essa palavra. Vou guardar essa palavra no meu coração. Eu vou agir diferente, palavras diferentes. Senhor, eu vou mudar tal atitude. Senhor, eu sou responsável por tal erro. Eu cheguei em casa hoje. Com essa semana algumas coisas vão ser transformadas lá em casa. Diga para Jesus, Senhor, eu e a minha esposa agora vamos orar mais. Nós vamos jejuar mais. Senhor, nós vamos tirar tal situação de dentro de casa. Não vamos mais usar tal linguajar dentro de casa. Não vamos mais aceitar tal amizade em casa. Senhor, nós vamos limpar a nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha geração não é a geração de Caim. A minha geração não é a geração de Lameque. A minha geração é a geração de Sete. É a geração de Enos. É a geração de Enoque. É a geração de Noé. É a geração de Sem. É a geração de Judá. É a geração de Jesus. A nossa geração é a geração que cura. É a geração que sara. É a geração que prospera na sua presença. Aleluia. Aleluia. Senhor, eu creio que a minha casa é um jardim, que a minha família é um jardim, e eu serei mais bênção do que eu já sou. E eu profetizo, a minha esposa será mais bênção do que ela já é. Senhor, nós profetizamos e declaramos, assumimos um compromisso, que teremos atitudes diferentes, que agiremos de maneira diferente, Senhor, melhor do que temos feito, no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode tomar assento. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe.